Olá, amados irmãos, uma ótima tarde. 17 horas e 10 minutos, eu, Wellington Lima, aqui na página da TV 2. Hoje recebendo aqui, ontem não foi um convite, ontem foi uma intimação. Recebendo hoje aqui o meu pastor Pedro Neres, da Igreja Batista Nacional. E nós vamos hoje conversar, vai ter louvor, o pastor vai estar trazendo uma palavra de conforto, uma palavra de fortalecimento de fé para você nesse momento que nós estamos vivendo. Então já vamos começar. Boa tarde, pastor. Boa tarde, Wellington. A minha palavra nessa tarde para as famílias de Água Branca, para as famílias da nossa nação, é uma mensagem de paz, uma mensagem de esperança, até porque eu entendo que este é o propósito da Igreja do Senhor nessa terra, levar uma palavra que venha trazer um fortalecimento na nossa fé. Então a minha palavra de abertura é que a minha oração nessa tarde é para que o Senhor abençoe a cada uma das famílias, não só da nossa cidade de Água Branca, mas as famílias do Brasil. Então que Deus, que tem a paz que excede todo o entendimento, possa habitar na sua casa nessa tarde, em nome de Jesus. E nós estamos vindo, pastor, da Semana Santa. Estamos vindos da semana que marcou a história do nosso único e verdadeiro Salvador, nosso Jesus Cristo, desde a perseguição, desde a captura, desde na cruz, a prisão, a crucificação, era essa a palavra, pastor, a crucificação, a ressurreição, que ontem comemoramos a ressurreição do Cordeiro. E até aproveitar o momento para pedir para o senhor, eu vi na sua rede social pessoal, sobre a verdadeira verdade sobre a Páscoa. E é isso que eu queria estar trazendo essa palavra com o senhor também. E antes da gente começar oficialmente a nossa transmissão, que o senhor possa estar abrindo com uma oração. Amém. E aí é com o senhor. Amém. Pois vamos orar ao Senhor nesta tarde, já na viração do dia, e esse é um momento ímpar na vida de todo cristão. A palavra do Senhor nos diz no livro de Gênesis, que o Senhor todos os dias, na viração do dia, Ele descia ali para falar com Adão, para conversar. Então hoje nós estamos vivendo este momento, na viração do dia, nós estamos tendo a oportunidade de falar com o Senhor, através da oração. E eu quero convidar você, aonde você estiver neste momento, que você se volte para o Senhor, que você coloque a sua mão sobre o seu coração, curva a tua cabeça, independentemente do seu credo religioso. Nós entendemos que todos nós somos filhos de um mesmo Pai, e este Pai que nos ama, Ele quer nos abraçar e Ele quer nos ouvir. Eu convido você a estar orando juntamente comigo em nome de Jesus. Amado Deus, Pai, nós queremos te agradecer por esta oportunidade de poder estar na tua presença, Senhor. Nós, Senhor amado, não somos merecedores disso, de tão grande amor, mas mesmo assim o teu amor nos alcançou e nos fez, Senhor amado, ter o direito de poder te chamar de Pai. E como um filho que clama, como um filho que está aos pés do Pai, nós queremos te pedir que o Senhor estenda a tua mão por sobre as nossas vidas, Senhor. Cada família que está nesta tarde em volta do seu smartphone, em volta do seu aparelho de TV, do seu notebook, que seja alcançado com este abraço teu, Pai. Guarda as nossas famílias, que o Senhor possa, durante a transmissão dessa live, estar encontrando abrigo em cada coração que ouve essa mensagem de paz, essa mensagem de esperança. Abençoa as nossas famílias, ó Pai. É a nossa oração e o nosso agradecimento certo de que estamos sendo ouvidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, amado irmãos e pastor Pedro, seguindo o nosso raciocínio, e antes, só passar aqui, já tem um pessoal já ouvindo a gente, já vendo a gente, a irmã Eliene Souza, a paz do Senhor Jesus, amém, amém, irmã Eliene, os outros irmãos também, podem estar mandando o seu recadinho, mandando a sua mensagem, que a gente vai estar lendo ao vivo. Pastor, a verdadeira verdade e o sentido da Páscoa.
Wellington, nós trouxemos ontem, na noite de ontem, uma mensagem sobre as verdades sobre a Páscoa. A gente vê o Brasil, ele é um país cristão, é um país que a gente diz até assim, é um país muito religioso. Só que a religiosidade, às vezes, ela nos faz cegar com relação a alguns sentidos, não só da Páscoa, mas das festas comemorativas. A verdadeira Páscoa, ela não tem nada a ver com chocolates. E coelho. E nem com coelho. E isso tem se tornado uma tradição no meio do povo brasileiro. Quem morreu na cruz por nós foi Jesus. E Jesus, quando João Batista tem a revelação, quando Jesus veio se encontrar com ele, João Batista abre os seus lábios e diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então quem morreu por nós naquela cruz foi o Cordeiro Jesus, não foi um coelho, né? E eu não sei como que muitas vezes nós que dizemos ser cristãos, a gente se deixa entrar por este enredo e por este engano desta forma. Havia uma exigência para a remissão dos pecados do sacrifício de um cordeiro. Primeira coisa, um cordeiro, para ser oferecido como sacrifício, ele não podia ter nenhum defeito, ele não podia ter nenhuma mancha, ele tinha que ser considerado puro, limpo. E o nosso Cordeiro Jesus Cristo, é muito interessante a gente observar isso. O nosso Cordeiro Jesus Cristo, ele também foi analisado pelos sacerdotes. A Bíblia nos diz que ele foi levado perante Anás, perante Caifás e perante Pilatos. E quem deu o veredito de que Jesus estava aprovado para o sacrifício foi Pilatos. Pilatos olha e analisa Jesus e ele diz assim: olha, eu não vejo neste homem crime algum. Ou seja, ele não tinha nenhum defeito. Então ele estava pronto para o sacrifício. Só que o sacrifício de Cristo foi feito uma única vez e ficou valendo para todo sempre. Então o sacrifício de Cristo, com estas palavras, eu quero dizer que somente ele é o suficiente. Somente ele foi necessário para que eu, você, para que os amados ouvintes estivessem tendo o direito à liberdade. Jesus, ele nos tira não só da escravidão do Egito, como foi no Antigo Testamento, mas Jesus agora ele nos resgata das trevas para a sua maravilhosa luz. É isso que nós estamos celebrando, que nós celebramos na Páscoa. Não é a escravidão, a libertação da escravidão do Egito. Agora, o verdadeiro sentido da Páscoa é a passagem. A palavra Páscoa, ela quer dizer passar por cima. Ela vem de um verbo que quer dizer passar por cima. Então, nós estamos passando das trevas para a maravilhosa luz de Cristo. Este é o sentido da Páscoa. E por que não comer chocolate? Chocolate é bom ou não é? É bom. Chocolate é gostoso, mas chocolate não tem nada a ver com a Páscoa. E muito menos com Jesus. Muito menos com Jesus. O que foi derramado lá não foi chocolate derretido, foi sangue de Cristo. Porque havia uma exigência também, era que o sangue do Cordeiro tinha que ser aspergido por sobre o altar. E o sangue de Cristo, foi derramado sobre as nossas vidas para que nós pudéssemos ter o direito a ser chamados filhos de Deus, livres das trevas, e agora nós andamos na luz de Cristo. E ali é a forma dele arrebatar os nossos pecados, né, pastor? A forma de arrebatar e dizer: crê em mim, batize, que vida eterna terás. Um fato interessante é que a Escritura nos diz assim, que nós tínhamos um escrito de dívidas, que era contrário a nós. Naquela época, se alguém devia alguma coisa para outra pessoa e não pagava, aquela pessoa ela tinha o direito de ir e escrever a dívida e pregar na porta da casa. Então aquela dívida ficava pregada, e quem passasse... Conhecida por todos. Todo mundo tinha o conhecimento, é devedor, é caloteiro.
E Jesus, ele pega esse escrito de dívida. Nós estávamos sentenciados à morte por causa do nosso pecado. Jesus, ele pega esse escrito de dívida e ele prega ali, ele encrava naquela cruz para dizer assim: eu paguei a dívida do Wellington, eu paguei a dívida do José, da Maria, do João. Ele morreu em nosso lugar, ele pagou uma dívida que não era dele. A Bíblia nos diz que ele se fez homem, ele se fez carne e ele habitou entre nós. Jesus, em tudo ele foi tentado, porém ele não pecou. Ele se fez homem, mas ele não pecou. Ele morreu em nosso lugar, mas ele não tinha nenhum pecado. E nem motivos para morrer por ele. Para morrer por ele. Por pecado dele. O pecado dele foi nosso, por culpa nossa. E ontem, pastor, o senhor acompanhou um pouco da live ontem com o Bruno, eu até fiquei, até ainda hoje eu tenho esse pensamento comigo, é que é um amor primordial de Deus, é um amor sem comparação e sem medidas, porque um pai dá um filho, porque Deus sabia tudo que ia acontecer. Olha, eu tenho uma frase que eu carrego comigo, o seguinte: não existe nada que nós possamos fazer para que Deus nos ame mais ou nos ame menos. O amor de Deus é incondicional. A Bíblia nos diz que Ele nos amou, mesmo sabendo que nós éramos pecadores. Ele nos amou sem colocar nenhuma condição. Aí às vezes a gente pergunta assim: mas por que às vezes as coisas estão dando errado? Estão dando errado, porque não é por causa do amor de Deus, não. Ele continua sendo amor. Muitas vezes as coisas dão errado, sabe por quê? Por conta das nossas escolhas. Nós temos o direito de escolher. E às vezes nem sempre as nossas escolhas são as corretas. E aí infelizmente vem a lei do livre-arbítrio, a lei da vida, que a cada ação tem uma reação, todo plantio tem uma colheita. E é muito interessante isso que o senhor falou, pastor, porque muitas vezes, até em momentos de perca de um ente querido, a maioria das pessoas, e às vezes acho que até a gente no momento ali, no calor da tristeza do momento, a gente sem querer acaba culpando Deus. Mas por que, meu Deus? Por que isso aconteceu comigo? E assim, se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus do mesmo jeito e nos ama. A maior prova de amor que ele nos deu é dar o próprio Filho. Para morrer em nosso lugar. E os irmãos que acompanham aqueles filmes de Páscoa em homenagem a Jesus, é até interessante aquilo ali, porque mostra a real história, uma boa parte da história. E um dos grandes detalhes, pastor, que me chama mais atenção nesses filmes que são exibidos, é a parte quando Jesus já está morrendo. Que ele pergunta: pai, cadê tu, pai? Tu me abandonastes? Que aí ele falece, e ali o céu escurece, acontece muita coisa, até o próprio guarda, quando dá a lançada na costela, que a gota do sangue cai sobre ele, ele já sabe que ali realmente era o Cordeiro. Era o Salvador da humanidade. Alguns até reconhecem na hora, diz, esse era o Filho de Deus. E o poder e amor dele é tão grande, pastor, mas tão grande, se eu ver que ao lado dele, do lado esquerdo, um bandido, do outro lado, outro bandido. O da direita fica escarnecendo, zombando: tu não é o Salvador, te salva agora, salva a gente daqui. E o outro, do outro lado, defende ele. E aí o mais importante é quando ele olha para o da esquerda e diz: ainda hoje estarás comigo no reino dos céus. Isso sem olhar passado. O que eu quero dizer com isso? Voltando à questão do questionamento de Jesus com Deus. Por que me abandonastes? É porque, como a própria Bíblia diz, pastor, que na hora de uma grande prova, o mestre ele só observa. Ele está lá observando, e o Jesus, a Deus ali, eu creio que a dor de Jesus foi grande, mas a de Deus foi maior ainda. Foi muito aguda, porque o senhor imagina ver o sofrimento de um filho. Eu tento transportar isso para nós, humano, que não tem como. Eu acho que a coisa mais difícil do mundo é você se transportar para o lugar do outro. É difícil. Às vezes você vê um irmão sorrindo, às vezes você vê um irmão tudo bem, mas quando esse irmão chega em casa, ele cai, ele entristece. Então, ou seja, é muito difícil, demais da conta você querer se colocar no lugar do seu irmão. Por que ele está feliz daquele jeito ou por que ele está triste? Então eu imagino assim que Deus naquele momento ali, eu creio que se ele se desligou do mundo, ele por algum motivo motivo maior, que ele estava perdendo um filho ali, seu filho primogênito, unigênito. Então ali eu creio que ele deve ter pensado assim: gente, eu acabei de dar meu filho por vocês, tenho livre-arbítrio, só que agora é com vocês.
Olha, é um fato muito interessante, Wellington, o momento da crucificação, porque até mesmo no momento da crucificação estava apontando para a nossa vida hoje. Então veja bem, você falou dos dois ladrões. Na direita havia, as pessoas falam assim, o bom ladrão. Na esquerda, o mau ladrão. A esquerda sempre é considerada como o lugar de maldição. O lado ruim. O lado ruim. Então, até no momento da crucificação, a esquerda era um lado ruim. Então, veja bem, aquele que estava na direita, como muitos chamam de o bom ladrão, ele diz assim, mestre, lembra de mim quando chegares no teu reino. Então, veja bem, esse é um ladrão. O outro ladrão, o desejo dele era assim, se tu és o Filho de Deus, desce, salva-te a ti e a nós também. Então, o que ele queria, o ladrão, o mau ladrão, o que ele queria era só se libertar da situação que ele estava vivendo. Do momento. Daquele momento. Provavelmente, se Jesus o tivesse tirado daquela cruz, ele teria ido embora e tinha largado Jesus. Mas o outro não, o bom ladrão, representa aqueles que querem a Jesus, não pelo que ele pode lhe dar, mas por algo eterno. A preocupação dele, daquele ladrão da direita, não era com as coisas terrenas, não. Ele não pediu assim, salva a minha vida, não. Ele diz, lembra de mim quando chegares no teu reino. Lembra de mim quando estiveres no teu reino. Ele não estava preocupado com as coisas terrenas, até porque Jesus ele diz assim, olha, nosso coração tem que estar nas coisas do alto. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então ele não estava preocupado com a sua situação nesta terra mais. Talvez ele soubesse, talvez ele estivesse sabendo ali que restava pouco tempo de vida. Então ele pensou assim, eu quero me preocupar com as coisas eternas, eu quero me preocupar. E muitas vezes nós estamos preocupados só com a nossa vidinha aqui. Com as coisas terrenas. Com as coisas terrenas, e nós temos que nos preocupar com o que é eterno. É isso o ensinamento de Jesus. E aqui, vou voltar aqui rapidinho, pastor, já a gente continua. Nosso irmão Edivan Machado, graça e paz, pastor Pedro, Joana Soares, aleluia, verdade meu Deus, aleluia meu Deus. As pessoas eles vão comentando no decorrer do que a gente vai falando, e ali a gente pede aos irmãos que compartilhem, porque ainda vai ter louvor, vai ter a palavra mesmo do pastor, aqui nós estamos só nas preliminares. Só para começar. Pastor Edivan, um forte abraço. Pastor Edivan é ali da Nova Vida Internacional, ali de Teresina. Pastor Edivan, ele juntamente com o pastor Fabrício, numa grande obra ali. Então eu quero aproveitar e mandar um abraço para esses irmãos, o pastor Edivan, irmã Joana Soares, irmã Eliene, aqueles que foram estar mandando mensagem. Se você tiver alguma dúvida com relação ao momento que a nação está passando, o que a Bíblia nos diz a respeito desse momento, você pode estar mandando as suas perguntas, as suas mensagens, e a gente, na medida do possível, vai estar respondendo, e se eu não souber, a gente vai pesquisar e depois a gente traz uma resposta para você mediante a palavra de Deus. E já até aproveitando, pastor, dizer que na quinta-feira, já vou anunciar já de antemão, na quinta-feira o culto da Igreja Batista Nacional, na qual o meu pastor preside, ele é o nosso pastor, será transmitido ao vivo daqui. Glória a Deus. Do nosso estúdio da I2. Eu venho acompanhando que o pastor vem fazendo um trabalho muito bonito também pelo YouTube. E até porque também o pastor teve que ficar no isolamento social. Mas agora, graças a Deus, estamos firme e forte. Em nome de Jesus. E dizer que na quinta-feira nós estaremos ao vivo. Nosso culto aos irmãos que estão assistindo será aqui do estúdio da I2. Você vai poder acompanhar do seu smartphone. Pode ter um novo lançamento agora que é a TV Box. TV Box você pode ligar e já aproveita, assiste todo mundo na sala de casa. E dizer também, pastor, aproveitar que o pastor Edivan, é isso mesmo? Agora é outro pastor que já entrou, pastor Estevão. É Estevão, pastor também? Pastor Estevão, do Dirceu 2. Estevão Alves de Souza. Pastor Pedro, um grande abraço. Forte abraço, pastor Estevão. Pastor Pedro, aproveitando esse momento, dizer aqui até que o senhor é um homem de Deus, não vai me deixar mentir. Mas tem algum equipamento profissional ligado aqui nessa live? Não, que tudo é equipamento simples. E que toda a igreja tem. Toda a igreja tem. E que eu quero aproveitar para os pastores, se você, pastor, que ainda não fez, está fazendo as suas lives, pensando que tem que ser equipamentos de última geração,
converse com esse rapaz aqui, ele está aqui para nos dar suporte. Ele se colocou, tanto ele quanto o Leno Oliveira, eles se colocaram à disposição das igrejas para estar ajudando neste momento. Então esses meninos, eles têm sido um braço forte para a nossa igreja, e eles querem abençoar a sua vida também. Você, pastor, que talvez esteja pensando agora e observando essa qualidade com que esse material está sendo feito, é um material simples, não tem nada de valor exorbitante, e você pode procurar eles, que eles vão estar fazendo a sua transmissão também. E assim, como eu disse na live de ontem com um amigo meu aqui de Água Branca, o Bruno, a fé da igreja não vai de forma alguma ser abalada. O pastor pode fazer a live de casa, com o telefone, enfim, essas informações técnicas eu vou deixar, pode me chamar aqui no Facebook para a gente conversar, ou então o pastor Pedro tem meu WhatsApp, eu estou à total disposição de estar ajudando os irmãos, só para esclarecer, é um telefone celular que está fazendo a captura dessa imagem que vocês estão vendo aí, e aí o sistema de áudio já é mais um passo um pouco mais delicado, mas eu estou aqui para passar as informações para os irmãos, e já todos os irmãos estão na live aí. Amém. Louvado. Olha, amados, eu queria aproveitar, ontem eu assisti a live quase que completa, certo? Então eu acompanhei alguns detalhes. Foi levantado um questionamento com relação ao que as igrejas estão fazendo, e é muito interessante isso aí. Eu ia chegar nesse ponto, pastor. Deixa eu falar algumas coisas. A igreja evangélica, eu sempre defendi, independente de placa, que eu nunca preguei placa de igreja. Eu prego Jesus Cristo ressuscitado, que salva, batiza e leva para o céu. Então, veja bem, as igrejas evangélicas, elas são a instituição que mais recupera a pessoa. Não só agora no período do coronavírus. Tá? A preocupação das igrejas vem antes disso. Tá? Então, todas as igrejas evangélicas, e eu defendo as igrejas evangélicas não só de Água Branca, mas da nossa nação, porque eu vejo elas preocupadas não em divulgar o que estão fazendo, né? Não em propagar, dizer eu faço isso, eu faço aquilo. Não, nós fazemos um trabalho, todas as igrejas têm os seus trabalhos sociais, assim como a católica tem, a gente acompanha, o padre Francimilson é nosso amigo. Então, todas as igrejas, ela tem essa preocupação do social, não só no período do coronavírus. Tá? Às vezes a gente pensa assim, muitas pessoas têm se levantado nesse período para fazer obra social, e isso é bom. Tá? Mas não é só nesse período, amados. Tem muitos dias. Tem muitos dias para a gente fazer. Os que antecederem e os que virão. Os que virão. E olha só, eu sou ousado em afirmar que vai vir dias, bem breve, que nós precisamos estar estendendo a mão ao nosso irmão. Né? Por enquanto ainda tem pessoas que ainda estão tendo ainda um pão, mas se continuar do ritmo que nós estamos, as coisas vão piorar, Wellington. Isso é um fato. E nós, como igreja, nós devemos estar ajudando o nosso irmão, não só com palavras. Né? Porque você chegar na casa de alguém com fome, Wellington, e dizer assim que Deus te abençoe é uma coisa. Agora, se você chegar com Deus te abençoe, eu quero orar por você, e com uma cesta, com alimento, aí o negócio muda. A fé dobra. Dobra. A fé dobra. Tá. Muito mais do que palavras, atitudes. Atitudes. E assim, ontem eu falei na live também, com essa minha mudança de vida de outubro para cá, algumas pessoas vieram comentar comigo, eu fiz a minha parte já e tem muito mais para fazer, porque tudo que a gente faz ao próximo ainda é pouco. E eu até disse ontem e disse para a pessoa que nem tudo que se vive precisa ser postado. É verdade. E infelizmente, se tem alguém que precisa postar alguma coisa, mais uma vez eu batendo de novo, os políticos. Porque os políticos defenderam, aliás, o povo defendeu o político está lá porque o povo colocou. Então, nesse momento, o povo está com fome e eu acho que os políticos não sei onde estão. E o povo não cobra. Né? Na verdade, estamos no ano decisivo. Esse é o ano. Estamos no ano decisivo. E aí fica aos irmãos a estarem fazendo aí a sua autoavaliação, o que é bom e o que é ruim. Mas aí, voltando para cá, para nós, eu até parabenizo as igrejas, acompanhando também, já uma coisa de nível nacional, acompanhando outras igrejas que estão fazendo grandes campanhas no Facebook, aí sim estão postando no YouTube, mas assim, local aqui, que eu digo às pessoas que nem tudo que se vive precisa ser postado. E na Bíblia, a própria Bíblia diz, o que dê com a direita que a esquerda não saiba. Então se você, irmão, que está vendo essa live, se você tem na sua casa que você acha que vai dar para você sobreviver a essa quarentena. Quarentena não quer dizer 40 dias, quer dizer 15 dias que pode ser dobrado para mais 15, para mais 15, para mais 15. Ou seja, é um momento de reclusão.
Se você tem e acha, olha, aqui dá para me dar um pouquinho para o meu irmão ali, faça de coração. Se for 1 quilo de arroz, se for 1 quilo de arroz e uma sardinha, se você consegue montar uma cesta básica com o seu coração, será muito bem-vindo. Será muito bem-vindo, você vai tirar o desespero, que já tem gente desesperada, pastor. Tem. Vai vir coisa pior por aí, porque o decreto vai até 30 de março, nós ainda estamos 13 de março, então a gente ainda tem mais 17 dias, aliás, 13 de abril, nós estamos ainda em 13 de abril, ainda tem mais 17 dias, 18 dias para ser exato, então ainda tem muita coisa para acontecer. Wellington, a comunhão entre irmãos, ela é muito importante. Eu não sei, você tem uma diferença de idade de mim, mas veja bem, eu me recordo que há um tempo atrás, era muito comum a partilha entre os irmãos. A minha mãe às vezes chegava, menino, vai ali, pega emprestado uma xícara de açúcar, porque acabou o açúcar. Pega emprestado 2 colheres de café. Os vizinhos tinham comunhão. Exato. Hoje os vizinhos têm medo de sair na porta de casa. Tem medo de se relacionar com o próximo. E antigamente as pessoas viviam melhor, porque tinha essa comunhão. Nós precisamos ressuscitar esse espírito de comunhão entre os irmãos, entre as pessoas. Isso precisa ser resgatado. E sabe de quem depende isso? De mim, e depende de você. Isso é um fato que nós precisamos carregar conosco, em nome de Jesus. Amém. Passando aqui pelo Facebook, pastor, a irmã Eliane Souza, aleluias. A Helena Matos, que Deus abençoe sempre. Joana Soares, que o Senhor continue te abençoando, irmão Wellington. Amém, irmã Joana. Jorge Luiz Viana, parabéns, pastor Pedro. Pastor Jorge, apóstolo Jorge de Timon, da Igreja Batista Nacional Filadélfia de Timon, está ligado conosco. Um forte abraço, pastor Jorge, apóstolo Jorge, ali da Igreja Filadélfia de Timon. Tá? Um homem que recebeu um livramento de Deus, teve um acidente. Eu acompanhei recente, um acidente terrível com ele na estrada de Caxias, mas o Senhor preservou a sua vida. O médico falou para ele, Wellington, que não sabe como que ele sobreviveu, porque o cérebro dele descolou da caixa torácica lá. Da caixa craniana. O cérebro descolou. Tá? E ele não ficou com sequela alguma. Amém. Isso foi Deus, eu acredito. Amém. Deus que é foi poderoso, Deus é poderoso. Infelizmente eu acompanhei que o irmão teve uma perca lá também grande, mas Deus abençoe a igreja aí, viu, irmão? E hoje o seu filho entrou em contato comigo, eu quero dizer que estou à disposição de ajudar vocês aí também, viu? Eu, Wellington Lima, a Igreja Batista Nacional, aqui do pastor Pedro, nós estamos aqui não para fazer mexendo nem propaganda, mas para ajudar os irmãos e que a palavra se propague mais e mais nesses dias que nós estamos isolados. E eu tenho certeza que daqui a pouco a palavra que o pastor vai trazer é uma palavra que vai tocar no coração dos irmãos que estão, eu vou dizer aqui, tem uns irmãos que estão praticamente trancados, pastor. E infelizmente nós temos que compreender que esse vírus, ele está vindo, ele veio. Ele veio não só para dizer que é um simples vírus. Infelizmente ele é letal. Algumas pessoas podem pegar e não ter nada. Tem as pessoas que têm uma imunidade, eu tive dando uma lida sobre isso, tem uma imunidade lá em cima, pegam, é como o próprio Drauzio Varela disse em janeiro, que algumas pessoas criticam hoje, fica uma questão de nível de governo lá em cima, eu vou dizer lá, fica uma briga entre presidente e emissora, presidente. E aí o Drauzio Varela disse em janeiro que era um simples resfriado e o pessoal pegou isso aí. Só que eu acho que não pegaram o complemento do que ele disse, para algumas pessoas, é um simples resfriado. É tão tal que a gente tem um exemplo aqui, que um músico de nome, renomeado em todo o país, o Xande, da banda Xande, Aviões do Forró, pegou com a esposa dele, não tiveram nada. Apenas se isolaram para não passar para os outros. E já outras pessoas, já mais a faixa de risco, que são os idosos, aí já a complicação é maior. E as pessoas também que têm a questão da diabetes, que têm uma doença crônica, tudo isso aí. Então, ou seja, o que eu quero dizer é que esse vírus ele não está de brincadeira. E às vezes eu entendo os irmãos falando, Wellington, eu quero sair para trabalhar, eu quero defender o meu pão de cada dia. E essas situações, pastor, eu creio que como aperta o meu peito, aperta do seu também, porque nós não podemos fazer nada. Porque o governo estadual manda fechar. O municipal segue o decreto do estadual. E aí é como eu disse, tem pessoas favorecidas e não favorecidas. Tem gente que está com a dispensa abarrotada.
Não está preocupado se o irmão do lado, como o senhor acabou de falar, se o irmão do lado tem arroz para comer, se tem uma farinha para misturar com açúcar e tomar com café. Não quero, eu estou aqui, estou com o meu, estou bem, estou tranquilo. Infelizmente acontece isso muito, muito. Infelizmente, e não só para o próprio umbigo. Eu não generalizo, mas é o que a própria Bíblia diz. É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. O que eu quero dizer com isso? Que eu acho também assim, cada um com a sua posição, com a sua colocação social, mas eu creio também que nós temos, agora fica até um pedido de apelo, nós temos muitos empresários em Água Branca de nome. De repente eles também estão fazendo uma ação e a gente não está sabendo. Mas assim, eu creio que se os irmãos se unissem aí, fizessem uma ação aí e ajudassem o irmão, porque eu digo, pastor, tem gente passando fome, não é pouca não. Wellington, a gente que está à frente de igreja, a gente recebe muitas solicitações. Eu imagino. Tá? E o termômetro, eu acredito, o termômetro do que está por vir, que eu utilizo é exatamente isso. As pessoas vão dizer, pastor, tem como o senhor conseguir uma cesta para mim? E aí é o termômetro, tá? Porque eu sei quando a fome aperta, o sujeito grita. Tá? Fome é um sentimento que dói. Tá? Então, quando as pessoas chegam assim, pastor, estou precisando de uma cesta, é porque eu sei que realmente ele está precisando. Ali já ligou um alerta. Já ligou o alerta. E já tem chegado gente, não foram poucas. Não foram poucas, Wellington. Então, se cada um, se os comerciantes, se os empresários, não só de Água Branca, mas se os empresários se unirem e dizer assim, olha, mesmo que eu faça só um pouco, o pouco que você fizer, a sua gotinha no oceano, ela já vai fazer um resultado enorme. Agora, se ninguém fizer, ficar esperando um pelo outro, dizer, mas o outro não está fazendo porque não está divulgando, e não fizer, daqui a pouco ninguém faz nada e fica por isso mesmo. Aí é terrível. Então, vamos nos unir, vamos dar as mãos que nós vamos vencer todos os obstáculos que se colocar diante de nós. Isso é evangelho, isso é ser cristão. Venceremos em nome de Jesus, todos juntos. E fica aqui então o nosso pedido a você que está vendo essa live aí. É como eu disse, o pastor reforçou também. Se você puder, estiver em casa, olha, aqui vai dar para mim viver, e aqui eu vou tirar um pouquinho para o irmão ali, vai dar para mim fazer uma... Irmão, é o que o seu coração disser. O que a direita der, que a esquerda não saiba. E aí, aproveitando isso, pastor, eu pensei assim, depois até de conversar com o senhor em bastidores, a gente entrar numa coisa mais detalhada, eu vou convidar o Wildo, do CDL, que ele tem aí uma autonomia sobre os empresários, para ver se a gente consegue fazer uma live. Aqui já vou até deixar isso registrado, porque fica gravado no Facebook e eu fico gravado aqui também. Convidar o Wildo para a gente organizar uma live lá do CDL. No CDL tem um palco interessante que não dá para fazer aglomeração e a gente tem um controle. Qual que é o interesse dessa live? Essa live nós vamos fazer... a Igreja Batista Nacional, as igrejas que queiram participar, junto com a I2. A I2 entra com a estrutura de imagem, de áudio, de som e a propagação, para que a gente consiga mobilizar os empresários. Eu acho que assim, que se cada empresário, cada comerciante, o momento eu sei também que está complicado para eles, porque não tem receita, não tem faturamento, e aí fica complicado, mas é o que eu estou dizendo, que o seu coração disser, rapaz, eu consigo dar meia cesta, será muito bem-vindo. Aquela meia cesta ali vai ajudar muita gente que procura o pastor Pedro, que procura o pastor Jailson, procura o pastor Barroso. A todos os pastores, por serem os líderes das igrejas, eu creio que a cobrança em cima deles também são muito grande. Então, nós vamos organizar, eu vou conversar com o pastor Pedro. Como eu disse, a maioria das coisas que a gente faz ao vivo, nada é combinado. Ontem eu não combinei nada com o Bruno e nem combinei com o pastor. E essa ideia já veio de momento também. E no momento que nós falamos aqui, empresário, falou em comércio, eu já lembrei do Wildo, lembrei do CDL e lembrei que o Wildo, numa simples ligação, pode ser uma simples ligação, Wildo, e pode não ser também. Mas o Wildo, em um contato com os empresários, os comerciantes, gente, eu entendo que a situação, eu estou até dizendo o que você vai dizer, Wildo. Eu entendo que a situação é delicada, que o comércio está fechado, mas nós vamos organizar uma live aqui no CDL, e essa live será para mostrar para as pessoas que, mas a igreja não está fazendo nada. A igreja está dizendo, tenha fé e em casa comendo. Então eu, Wellington, junto com o meu pastor Pedro e os demais pastores, fica aqui o nosso convite. Vou até pedir que o pastor ele estenda esse convite, porque ele sabe o nome de cada um, para que, suponhamos que cada igreja, cada igreja consiga levantar 10 cestas básicas. Hoje nós temos quantas igrejas em Água Branca, pastor? São 21 igrejas. 21 a 10, nós vamos conseguir contando então... com as congregações.
10 por igreja, nós vamos conseguir então 210. 2.100. São 21 vezes 10, 210. Vamos conseguir então 210 cestas, já são 210 famílias ajudadas. Isso eu estou colocando ali mínimo, que eu sei que tem igreja que consegue mais, tem igreja que vai ter problemas para conseguir o menos, que é a faixa de 10 cestas, vai ter igreja no meio, mas é aquela coisa, o que o seu coração puder doar será muito bem-vindo, tenha toda a certeza do mundo. E nós estamos aqui, guerreiros de Cristo, para ajudar o pessoal que está passando fome, porque eu lhe digo, viu, pastor, quando eu fui para Brasília em meados de 2007, eu passei fome, homem. Eu tinha vergonha de pedir pro meu tio, porque eu também sou um caba meio teimoso. Eu tinha vergonha, eu passei fome com a minha mulher lá no início, mas não pedia. No dia que praticamente 2, 3 dias, e olha que isso foi só 2, 3 dias sem comer direito, era comendo uma refeição aqui, outra ali. E aí quando foi no terceiro dia que eu não consegui mesmo, ele chegou, ele trabalha com obra, mandar um abraço para ele, meu tio Cruz. Ele chegou 4:30 da tarde, numa eletrônica, que eu sou técnico em eletrônica. A eletrônica estava num momento também muito delicado, chegou 4:30 da tarde, eu com a Priscila sem tomar café, sem almoçar, já vinha de 2 dias bagunçado. Homem, a tristeza era grande. Eu quando lembro daquela cena, às vezes eu rio, porque eu lembro daqueles desenhos do Pica-Pau. Que o Pica-Pau quando abria a geladeira, que ele não via nada, aí a morte vinha. A morte queria pegar ele. Eu lembro daquilo ali, né? Nem de rir, mas infelizmente eu ligo aquilo ali. Quando meu tio chegou às 4:30 da tarde, que ele viu a situação, trouxe uma marmita. Ele trabalha com obra, ele é mestre de obras, ele trouxe uma marmita, e essa marmita, quando ele saiu, aí a Priscila ficou, come primeiro, eu não, come primeiro, mas ali nós não sabia quem era que ia logo se esbufetear para comer, porque a fome estava grande. Eu não, come primeiro, mas também chegou num nível tão grande de fome, que eu acho que ali, não, tu come, então... Enfim, Deus abençoou, a gente comeu muito bem, e às vezes as coisas vêm, pastor, por isso que em tudo dei graças a Deus, porque as coisas vêm para que a gente não se acomode. Exatamente. Quando aquela cena aconteceu, eu disse, não, peraí, tem alguma coisa errada. Aí no outro dia eu fui atrás de emprego, de além de técnica em eletrônica, graças a Deus, agradeço muito a Deus, Deus me abençoou com muitas coisas. Meu dom de comunicação, meu dom de estar ligado a essas coisas, e aí eu consegui muita coisa, e graças a Deus nós estamos vivendo o que a gente está vivendo hoje. Então o que eu quero dizer é que esse momento vai passar. Amém. E que o irmão não tenha vergonha de dizer para o pastor, de dizer para mim, podemos ali conseguir no momento? Podemos tentar também, podemos. Mas irmão, o que eu ia dizer era isso, pastor, aproveitei e tive que dar uma resumida, que eu sei que fome dói. Então eu quero aproveitar mais uma vez e falar para você, procure, se você tem 2 quilos de arroz, procure compartilhar esses 2 quilos de vida, fique com doe para um vizinho, às vezes do lado da sua casa tem alguém que está precisando, e você pode ser usado como canal de bênção nas mãos de Deus para abençoar essa pessoa. Não espere só que os outros façam, faça você primeiro, e você vai ver que desta forma nós vamos conseguir sobressair todas as dificuldades. É um ditado popular, né, pastor? Juntos somos mais fortes. Exatamente. E juntos com Deus, com a fé de Cristo, é que somos mais fortes ainda. Isso é uma verdade. Pastor, aqui no nosso Facebook, a irmã Eliane Souza, amém, já tem pai de família pedindo nas casas, em lágrimas, por não ter como dar alimento para sua família. Está acontecendo, não falei? O irmão Jorge Luiz Viana, o Estado tem que entender que aonde o Estado não alcança, a igreja alcança. A igreja vai aonde o Estado não vai, e Água Branca está de parabéns. A irmã Andréia Moraes, graça e paz. O pessoal pode ir deixando seus comentários aí. Caso a gente não consiga ler todos, é porque o feed está passando, o feed de notícias, mas a gente está tentando ler todos, viu, irmãos? E é isso que a gente acabou de falar, pastor. Aí, ó, a irmã já tem um fato ocular. Que está acontecendo. Isso é lá no bairro Saci. No bairro Saci, em Teresina. Irmã Eliane. A irmã Eliane do bairro Saci, ali em Teresina. E pedindo, chorando já. Pedindo, chorando. Pai de família. Porque quando o pai vai sair de casa, meu filho, que o filho diz assim, pai, me dá um pão. Meu amigo, o pai se desespera. Aí dói mais ainda. Dói. Se a fome já dói, e em ver a fome no filho é dor dobrada. É dor dobrada. Aí é onde a fé do irmão tem que estar muito bem apolumada. Exatamente. Porque se não tiver... Sabe em quem que a gente fortalece a nossa fé, Wellington? É em saber que Cristo, que o nosso Deus, é o nosso mestre.
Amém. E nós colocar a nossa vida na mão dele. A nossa vida, ela pertence a Deus. A sua vida pertence ao Senhor, teu Deus. Você tem um dono. Você não é ninguém que não tem ninguém por você. Tá? Você não é alguém que não tenha... Quem te represente. Quem te represente. Deus te comprou. Se Ele te comprou com preço alto, preço de sangue, é porque Ele te valoriza. É muito valioso. É valioso. É muito valioso. Aí, aproveitando mais uma vez, pastor, é um momento triste, delicado, porque a gente usa até o termo, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Os irmãos precisam trabalhar, e principalmente nesse fato que o senhor falou agora. Um pai de família é muito doloroso. Você ter mais ou menos isso que eu vivi, aí você vê um filho pedir um pão e você não ter. Ô Wellington, nós ficamos 10 dias, 11 dias ali em São Paulo, e lá eu estava intervindo aqui, tá? Eu estava fazendo os contatos, estava me articulando, justamente porque eu sabia que essa crise, que esse negócio ia apertar. Então, eu me movendo de lá, pessoas pedindo cesta, ligando, pedindo cesta, e a gente se movendo de lá para que a gente pudesse fazer alguma coisa. Cheguei aqui em Água Branca, nós cumprimos a nossa quarentena, né? E logo depois que eu saí da quarentena, que me liberaram, eu fui procurar as autoridades para a gente tentar resolver essa pendência, não só das igrejas, amado, porque muitas vezes a gente só olha para o nosso umbigo, né? Só olha para a nossa situação. Mas eu entendo também que aquele pai de família que está com o comércio fechado, aquele autônomo que vive de vender no seu pequeno estabelecimento. Um arrumadinho. Um delivery. Exatamente. Aí nós fui conversar com o prefeito, nós conversamos e fizemos um documento. As igrejas fez a sua parte de documento, o prefeito sugeriu que o CDL também fizesse a sua parte de documento também, como que vai fazer para reabrir. Nós somos bem-aventurados porque a nossa cidade não teve nenhum caso de coronavírus ainda, não teve nenhum caso. Então nós estamos nos movimentando, eu quero dizer para você que nós estamos nos movimentando, prefeitura, as igrejas, conselho de pastores, o pessoal do CDL, o Hildo também, eu tenho certeza que está muito preocupado com essa situação. E nós estamos nos movimentando para resolver essa situação o mais rápido possível. Tá? Nós sabemos sim, o coronavírus é uma realidade, mas se nós não nos envolver com o Senhor, não crer no poder do nosso Deus, meu irmão, nós não vamos fazer nada. Então a gente não pode ser extremista, nem ficar só no isolamento, Wellington, e nem ficar também... ao Deus dará, sem dizer assim, olha, não existe. Existe, é uma realidade, mas a vida precisa continuar. Com certeza, com certeza. E é o que eu justamente falei outras vezes, em outras oportunidades, para algumas pessoas. Infelizmente o vírus está aí, infelizmente ele é letal, só que a gente também tem outro inimigo que está aliado ao vírus, que é essa situação que nós estamos falando, que é a fome, além disso, também está trazendo um desespero muito grande. Pode trazer consequências também bem avassaladoras. Então, o que é o indicado no momento é, irmão, joelho no chão, oração, jejum, e confie em Deus, porque quando você menos esperar, a ajuda vai vir de onde você menos espera. Viu? Pastor, Oi. E um louvor? Bora louvar o meu mestre. Vamos botar o pastor para cantar. Estamos falando sério, estamos falando de coisa ruim, coisa boa, mas vamos absorver aqui mais coisas boas que ruins. As ruins é como nós acabamos de falar, porque tudo tem uma preparação. Você não vai para o deserto para voltar de mãos abanando. Então meu pastor vai cantar agora, rapaz, olha. Você, irmão, vai compartilhando aí, vai mandando a live para o seu irmão que precisa ouvir essa palavra. Ainda dá tempo de você mandar. Compartilha aí o link. Daqui a pouco uma mensagem de Deus para você. Oh, glória. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre.
Minha esperança é meu mestre. A minha vida é do mestre. Meu coração é do meu mestre. O meu caminho é meu mestre. Minha esperança é meu mestre. A Deus eu entreguei o barco do meu ser e entrei no mar afora. Pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. A minha vida é do mestre. Meu coração é do meu mestre. O meu caminho é do mestre. Minha esperança é meu mestre. Na solidão da lida eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença. A minha vida é do mestre. Meu coração é do meu mestre. O meu caminho é do mestre. Minha esperança é meu mestre. Você tem um mestre, você tem um Senhor que não mediu esforços para se entregar naquela cruz por amor de você. Ele te ama, Ele quer te abraçar, Ele quer te envolver. Dê essa oportunidade para o Senhor nesta noite, nessa viração do dia que Ele quer te abraçar, Ele quer se envolver com você. Se envolva com Ele. Na solidão da lida eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença. A minha vida é do mestre. Meu coração é do meu mestre. O meu caminho é do mestre. Minha esperança é meu mestre. A palavra do Senhor nos diz assim, queridos: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. A nossa esperança, ela não está em carros, a nossa esperança não está em cavalos, a nossa esperança não está na medicina, a nossa esperança não está na ciência, a nossa esperança está no Senhor. A Ele seja depositada a nossa confiança, a nossa fé. Ele é o nosso mestre. Ele é o nosso mestre. No nosso Facebook, irmã Nelly Silva, amém, que Deus abençoe vocês sempre. Os irmãos podem estar mandando as suas mensagens. A irmã Joana, mais uma vez, aleluia. Pastor cantou, quero ver os aleluias aí no Facebook, aleluia, amém. E vamos compartilhando. Amém. Nesse momento especial, daqui a pouquinho o pastor também vai estar trazendo uma palavra preparada para você.
E aos nossos irmãos que estão virtual, pastor, que estamos aqui, deixa eu dar uma olhada quantos irmãos estão na nossa live. Temos 15 irmãos assistindo, isso multiplicando, suponhamos que 15 pessoas simultâneas, 15 por 3, 45, creio que umas 45 pessoas nos assistindo. É o povo de Deus se reunindo. Amém. E o que eu quero dizer, pastor, que aonde tem um ou dois reunidos falando o meu nome, ali eu estarei. Amém. Isso é fato. É um fato verdadeiro. A irmã Nelly Silva é da Igreja Batista Nacional do Parque Piauí. É o meu forte abraço aí para os irmãos da Igreja do Parque Piauí, ali em Teresina também. Em nome de Jesus. O povo de Deus está se reunindo. O povo de Deus, na verdade, se o inimigo pensou que ia parar a obra de Deus, ele caiu do cavalo. Né? Vai fortalecer cada mais casa, ainda, agora o que aconteceu agora? Cada casa se tornou uma igreja. Cada casa se tornou um lugar em que as famílias estão voltando a fazer o culto doméstico e está se aproximando mais de Deus. O inimigo caiu, foi do cavalo agora. Maravilha. E também, pastor, aproveitando que a gente teve um jejum nacional, esse jejum Exatamente. Foi muito bom. Muito bom e muito necessário. Muito necessário. A nação toda precisa. A nação toda. Wellington, eu acredito assim, a minha posição como o indivíduo Pedro Neres, tá? Não como Igreja Batista Nacional, mas como o indivíduo Pedro Neres. Eu acredito sim que esse jejum foi convocado na hora certa e que Deus usou o presidente da República. Em nenhum momento na história do Brasil aconteceu um presidente convocar a nação para um jejum. Todas as vezes que você analisar na Bíblia um rei convocando a nação para um jejum, meu irmão, vinha milagre de Deus logo em seguida. Isso é glorificante. E eu acredito sim, você pode escrever aí, que nós estamos prestes a experimentar um grande mover de Deus nesta nação brasileira. Algo muito forte vai acontecer. Olha, o Brasil, ele vai tirar de letra essa crise, essa pandemia que está, tá? Quando todos entenderem que o nosso Deus ele é maior do que qualquer vírus, ele é superior a tudo isso. Quando esquecerem a politicagem e colocar Deus no centro da situação, nós vamos sair dessa. Você vai ver e nós vamos chegar do outro lado. E quando nós chegarmos do outro lado, nós vamos entoar o hino da vitória, para a glória do nome santo do Senhor, nosso Deus. Infelizmente, pastor, aqui nesse momento tão delicado, existem pessoas que tiram proveito da situação para estar praticando o mal. E tem. Resumindo o que o senhor acabou de falar aí, que infelizmente isso acontece. Acontece. O ser humano, eu não consigo entender o ser humano. É terrível. Ele pega uma situação dessa de caos e ele coloca no seu coração um desejo de multiplicar esse caos. Tá? Pessoas que pegam mensagens e alteram mensagens, alteram falas de pessoas, alteram textos e começam a propagar nas redes sociais. Tá? Isso é terrível. Tá? Isso é terrível. E o ser humano está chegando a esse ponto. A Bíblia nos diz que nos últimos dias, por se aumentar a iniquidade, o amor de muito iria se esfriar. O ser humano não tem mais amor para com os outros, não. Tá, não? Eles estão pensando só em si mesmo. Infelizmente está tendo muito egoísmo, está tendo muito próprio umbigo. E o que a gente pede aos irmãos é união, ao povo de Deus. E que essa situação passe logo. E infelizmente o que eu disse, pastor, também é que algumas pessoas estão pegando essa situação, tratando de mal para ter lucro financeiro em cima disso. Porque, afinal de contas, é uma pandemia de nível nacional e que toda a certeza do mundo, por trás de tudo, tem muito dinheiro correndo em algum lugar e, infelizmente, esse dinheiro não está chegando para cá e nem para lá. Então, em algum lugar ele está parando. Está indo para algum lugar, está ficando no bolso de alguém. Pois é. Na conta de alguém. Infelizmente, é uma situação delicada que algumas pessoas estão usando para o mal. Mas é isso, é o que o pastor disse e é o que eu quero que o irmão coloque na cabeça também. Ponha Deus à frente dessa batalha, a fome dói. Se a fome está doendo, irmão, vá aonde você acha mais confiante, converse, peça ajuda, não se envergonhe não. Que eu digo uma coisa, eu não consigo ajudar todos, mas o pouco que eu conseguir ajudar e o muito que eu conseguir, eu farei. E creio também que o pastor, você também que está vendo essa live, que tem um bom coração, aqui não tem hipocrisia, aqui nós estamos falando a verdade.
Ah, mas o que é que você pode ajudar? O que a mão direita der, que a esquerda não saiba. Mas que a gente consegue dividir e passar fome. Se for passar, passa junto. Passa junto. A gente passa junto. Pastor, mais um louvor? Vamos mais um louvor. Ou vamos para a palavra? Vamos mais um louvor e em seguida nós já entramos na palavra. Pronto. Qual aí desses dois aqui? Veja aí o que você colocar aí, nós... Vamos botar essa aqui que nós estamos falando. E tanto em Deus, vamos ao teu reino. E os irmãos vão compartilhando aí. Irmã Joana Dark, lindo louvor, um abraço, pastor Pedro, Deus abençoe você. Irmão Wellington, amém, amém. Que Deus sempre abençoe vocês. Ô Joana Dark, já, ô glória a Deus, aleluias. Já tem uma palavra tremenda do pastor Pedro para você, viu? Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Cadê os aleluias dos irmãos? O amém na nossa live. Abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a
tua igreja te adora. Firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Tua igreja te adora. A 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 igreja adora somente ao Senhor. Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Amém, Amados, pastor. eu gostaria de estar trazendo para você uma mensagem. O senhor vai para a palavra? Vou para a palavra. Então vamos aqui botar um álcoolzinho. O senhor pegou no telefone. Ó. Vamos confiar no nosso Senhor de todo o coração, mas também não vamos dar sopa para esse vírus. Olha os irmãos, pastor, aqui tem um irmão aqui, o pastor Hortenilson, está amando o senhor cantar. Jonas Soares, a tua igreja te adora, Senhor. Jorge Luiz Viana, Deus seja com vocês. Glória Amém, a Deus. Amém todos os irmãos, e dizer que já, pastor, com muita fé em Deus, nós estaremos todos juntos. Nome de Jesus. Congregando, trazendo, e eu tenho certeza que muitos irmãos também terão muitos testemunhos para passar dessa quarentena. Eu tenho certeza, Wellington, que os irmãos estão sedentos, com saudades do templo. E logo, logo a gente vai estar vivendo os maiores avivamentos da história da igreja, né? Quando tudo isso passar, vai acontecer um grande mover na igreja do Senhor. Amém. Eu vou preparar aqui, pastor, vou deixar o senhor a sós nesse momento. Vou estar indo até buscar uma água para o senhor ali. Amém. E vou estar acompanhando o senhor ali também, como os irmãos, e já eu volto para cá. Amém. Mas nesse momento o senhor pode ficar aí à vontade. Eu vou meditar na sua palavra ali do outro lado. Amém. Queridos, eu ontem ainda, após a live do irmão Wellington aqui, nós combinamos para a gente vir hoje e trazer uma mensagem de Deus ao seu coração e ao nosso coração. E eu fui meditar numa palavra e pedindo ao Senhor uma direção para esta palavra, uma palavra que fosse para transmitir paz para você. E o Senhor me deu uma palavra no livro, na carta que Paulo escrevera aos Filipenses, no capítulo de número 4, a partir do versículo de número 4. Então eu gostaria que você acompanhasse essa palavra comigo. Filipenses, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 4. A palavra de Deus nos diz assim, desta maneira: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Numa tradução mais clara, esse versículo ele diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Versículo 5: seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Versículo 6: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graça. Versículo de número 7, para finalizarmos esta leitura: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações
e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Queridos do Senhor, é esta mensagem que eu quero compartilhar com você nessa tarde. Eu lhe falei que o nosso propósito nessa tarde era trazer uma mensagem de paz e de esperança. Falar de paz não é muito simples, mas também não é complicado quando se fala em nome de um Deus que é um Deus de paz. Tem uma ilustração de que um certo rei, ele pediu que todos os pintores do seu reino fossem convocados para descrever na tela uma imagem que representasse a paz. E compareceu ali diante do rei inúmeros pintores, e cada um com o seu talento que lhe era peculiar. Alguns começaram a transcrever os seus desenhos naquela tela, e quando todos finalizaram, o rei vai até o pátio e começa a olhar tela por tela, para poder eleger ali aquela que seria tida como a vencedora e que iria levar o prêmio. O rei começou a observar que muitas telas ali haviam imagens de pombas, pomba branca. Outras imagens traziam paisagens com belas flores, jardins floridos. E sempre o rei balançava a cabeça e dizia: não, ainda não é essa. Mas quando o rei chega diante de uma tela, em que ali estava uma grande cachoeira desenhada, o pintor ali, ele foi muito minucioso ao detalhar a altura da cachoeira e aquelas gotículas da água que batia e evaporava. E o rei observou que em meio àquela cachoeira um pássaro saía. E o rei quis conversar com o pintor sobre a imagem daquele pássaro saindo em meio àquela cachoeira de água. E o pintor falou: esse pássaro que está saindo, ele tem o seu ninho por trás da cachoeira. E o rei disse assim: este é o vencedor. A tela que traduz a paz é essa. E todos começaram a contestar o rei. Como esta pode ser a tela vencedora, como que tenha paz? Todos nós sabemos que uma cachoeira tem muito barulho. E o rei falou: a cachoeira pode ter barulho, mas o que traduz a paz é a segurança desse pássaro
em fazer o seu ninho atrás da cachoeira. Paz é isso. É você mesmo em meio à tempestade, você sentir segurança e conseguir dormir tranquilo. Porque a sua confiança está no seu Pai. Essa ilustração, amados, é somente para nós chamarmos a sua atenção para quem você tem colocado como seu Pai, em quem você tem depositado a sua confiança. Se a sua confiança estiver depositada no Senhor, pode vir o vendaval que vier, a tempestade que vier, você não será abalado. O apóstolo Paulo, no versículo de número 4, ele diz assim: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos, não é nos alegrar em nós, é ter a nossa alegria no Senhor, saber que a alegria do Senhor é a nossa força, nós nos alegrar nele. E ele diz assim, outra vez eu digo, alegrem-se no Senhor. O que o apóstolo Paulo estava dizendo aqui à igreja de Filipe era para que a igreja estivesse se alegrando. Eu vim aqui nesta noite trazer essa mensagem para você, independente do seu credo religioso. Se alegre em Deus. Confie no Senhor teu Deus. E eu quero fazer minhas agora as palavras do apóstolo Paulo. Outra vez eu lhe digo, se alegre no Senhor. Que as suas necessidades seja conhecida por Deus. Que você coloque diante do Senhor todas as tuas preocupações. Eu sei que as preocupações sobre nós, elas acontecem, nenhum ser humano está isento de tê-las. Mas nós precisamos descansar no Senhor nosso Deus. Precisamos colocar diante dele todas as nossas preocupações. Esse versículo de número 6, do número 5, o apóstolo Paulo encerra ele dizendo assim: perto está o Senhor. Eu acredito que o Senhor está muito perto, amados. Sabe por quê? A Bíblia nos diz que nós somos templo, morada do Espírito Santo dele. Então Deus não está longe de mim, Deus não está longe de você. Nós somos santuário do Altíssimo. Eu posso provar ainda para você que Jesus está perto de nós, porque Ele mesmo, não é palavra minha, não é palavra de nenhuma igreja, é palavra de Jesus. No Evangelho de Mateus, no capítulo de número 28, no versículo de número 20, o Senhor, Ele fala dessa forma: eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus disse que está comigo e com você, não é só no dia bom,
No dia bom, os nossos amigos aqui da terra, é muito fácil tê-los perto de nós. É muito fácil estar rodeado de pessoas quando tudo está indo bem conosco. É muito fácil estar rodeado de pessoas quando os nossos armários estão cheios, quando nós estamos bem supridos. Mas o que Jesus está dizendo aqui é que Ele estaria conosco todos os dias. Era nos dias que as coisas estivessem indo bem, mas também nos dias que as coisas não estariam andando bem também. No dia bom, no dia ruim, Ele está bem perto de você. Ele está dentro de você, no seu coração. Não se sinta abandonado. Salmista Davi, um homem que a Bíblia diz que é segundo o coração de Deus, ele escreve e ele diz assim: ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonassem, o Senhor jamais me abandonaria. Deus, Ele não te deixa só. Você não está sozinho nesta luta. Você não está sozinho em meio a esta dificuldade. Deus está com você. Essa é a mensagem de paz para a sua vida nesta noite. Deus está com você. Deus está com a sua família. Ele está guardando, Ele está cuidando, porque Ele é Deus. Ele não te deixa. Verso de número 6, ele diz: não estejais inquietos com coisa alguma. Não estejais preocupados com coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela súplica. Todos têm acesso. Sabe por quê? Porque Jesus, Ele nos deu esse acesso ao trono do Pai. A Bíblia nos diz que o véu do templo, quando Jesus entrega a sua vida na cruz do Calvário, o véu do templo rasga-se de cima a baixo. Então agora já não é mais só o sacerdote que tem acesso ao Santo dos Santos. Você tem acesso livre para entrar na presença de Deus pela oração. Você pode pedir ao Senhor aí na sua casa, onde você está. Você pode abrir o seu coração apresentando a Ele a sua dificuldade. Ele está perto. Quem sabe você possa até senti-lo aí do seu lado agora. Então se expresse, verbalize para Deus a sua necessidade. Seja sincero com Ele, até porque Ele já te conhece. A Bíblia nos diz que antes mesmo de nós falarmos alguma coisa, Ele já conhece a nossa necessidade. Ele sabe tudo que nós precisamos. E o prazer de Deus é nos abençoar. O salmista diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. E nós precisamos, segundo as palavras do apóstolo Paulo, fazer as nossas petições conhecidas diante de Deus pela oração e pela súplica. Existe uma diferença entre a oração
e a súplica. A oração é a nossa conversa, é o nosso diálogo com Deus. E a súplica é o clamor. É você se derramar diante dele. Mas o Paulo, ele ainda dá um terceiro elemento dessa aproximação nossa com Deus. Ele seja conhecido pela oração, pela súplica, mas também com ações de graças. Com ações de graças. Pastor, e o que isso quer dizer para nós nessa tarde, nesta noite? Com ações de graças, queridos, é com agradecimento a Deus. Nós estamos acostumados, amados, a querer se achegar a Deus somente para pedir. E muitas vezes nós esquecemos de agradecer a Ele pelo que Ele já tem feito por nós. O ser humano, às vezes, ele se esquece muito fácil do que Deus já tem feito de bom para ele. Posso te provar? Inspira e faz assim, ó. Agora solta. Isso é fôlego. Você pagou quanto para respirar aí agora? Nada, né? Foi de graça. Sabe quem te deu esse fôlego aí? Foi Deus. Ele não te cobrou para você estar vivo. Você está vivo pela graça e pela misericórdia do Senhor. Só aí já é um motivo de nós o agradecermos todos os dias da nossa vida. Quer uma mensagem de paz? Seja grato a Deus por tudo. Quando nós tivermos um coração agradecido diante do Senhor, versículo de número 7, e eu já vou finalizar. Diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e a vossa mente. A paz que Deus tem para nos dar não é a paz que o mundo dá. A paz que Deus tem para nos dar, amado, guarda o nosso coração. A paz que Deus nos dá guarda a nossa mente. A paz que Deus nos dá nos faz ter tranquilidade, mesmo em meio à tempestade. É essa paz que eu quero orar para que você a tenha, para que a sua família a tenha, e que ninguém possa tirar de você. A paz de Deus seja sobre a sua família, sobre a sua casa, em o nome do Senhor Jesus. Eu quero convidar você, se você estiver perto de seus familiares, que vocês venham estar firmando os seus pensamentos no Senhor. Se você não estiver perto,
Eu quero que você coloque diante do Senhor o nome das pessoas que você deseja que Deus esteja visitando nesta noite. Eu quero orar para que Deus libere da paz dele sobre a sua casa, sobre a sua família nesta noite. Pai, a tua palavra ela foi proclamada nesta noite através dessa transmissão pela TV I2. Eu não acrescentei uma vírgula, também não diminuí um tio daquilo que o Senhor ministrou no meu coração para trazer ao teu povo nesta noite, Pai. E eu quero te pedir que o Senhor libere da tua paz sobre as famílias que nos ouvem nesta noite, sobre as famílias que estão espalhadas por nossa nação. Que o Senhor esteja visitando a cada um com a tua mão forte, Senhor, acampando anjos, trazendo livramentos no meio das famílias, trazendo provisões, trazendo paz. Essa paz que o Senhor nos diz na tua palavra, que excede todo entendimento, a paz que nós não conseguimos imaginar, que essa paz esteja sobre a nossa família, Pai. Talvez nesse momento famílias inteiras estejam diante do seu televisor, diante do seu notebook, diante do seu smartphone, e que o Senhor possa botar essa paz no coração dessa família, que eles possam experimentar dessa paz que o Senhor, somente o Senhor pode nos dar. É a minha oração e meu agradecimento a Ti, no nome do Senhor Jesus. Amém, irmão Wellington. Que essa paz esteja sobre a tua vida também, sobre esse canal que tem sido bênção, não só para nossa igreja, mas para todas as igrejas que têm procurado. Eu tenho certeza que você tem liberado esse espaço, tem aberto esse espaço para as igrejas, e que a TV I2 continue sendo esse canal de bênção para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém, meu pastor. Agradeço demais as palavras do Senhor. Agradeço pela sua presença, por você ter trazido essa palavra aos irmãos. Uma palavra de muito conforto, de muita fé, e que ela tenha tocado no coração dos irmãos que estão assistindo essa live. E dizer que eu, o Wellington e também o Leno, nós estamos com essa missão, com esse propósito de ajudar a expansão da palavra de Deus. Eu no meu segmento, o Leno no segmento dele, e dizer que nós estamos sempre aqui à disposição, e quinta-feira nós vamos estar com o culto em nome de Jesus, ao vivo. E ontem na live que eu fiz com o Bruno, pastor, eu abri o convite, e é isso que eu quero que o senhor possa estar fazendo agora, porque o senhor, melhor do que eu, conhece todos os pastores. Esse espaço que a gente está agora, de 17, aberto o nosso canal a todos os pastores. É só me procurar ou procurar o senhor, que a gente vai montar um cronograma para que a gente consiga atender a todos. Amém, meus queridos. Então eu quero levar essa palavra aos pastores aqui de Água Branca, o pastor Jailson, da Igreja Madureira, ao pastor José Gonçalves, da Assembleia de Deus, ao pastor Francisco Barrosa, da Primeira Igreja Batista de Água Branca, pastor Teones, da Assembleia de Deus, Ministério Jesus Vive, pastor Manuel, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Seta, pastora Rita, Igreja Batista Missionária, pastor ali a missionária da Igreja IDPB, do pastor Carvalho. A minha palavra também para o pastor Juscelino, da Igreja O Brasil para Cristo. Esses pastores e também aos demais, que eu não citei o nome, eu quero convidá-los para usufruir desse espaço, fazendo transmissão da sua live,
Ou então, se você quiser fazer a transmissão do culto trazendo uma palavra para a igreja, utilize-se desse canal. Vamos aproveitar esse momento que está sendo aberto para fazer a transmissão com qualidade, com mais qualidade. Esse espaço está aberto para você. Então, qualquer coisa, me procure, ou procure o Wellington Lima, que nós estamos à disposição para lhe ajudar a fazer essa transmissão e que esse canal venha a ser uma bênção para a sua igreja, para o seu ministério, em nome de Jesus. E aproveitando, pastor, com a vinda dos pastores aqui, eles podem até ver como que é o formato aqui, que nós estamos aqui na frontal da câmera, mas tem todo uns bastidores aqui que eles podem já levar essa ideia, esse manual prático, para eles estarem exercendo na igreja deles, e o espaço está aqui, é nosso. E mais uma vez eu agradeço a presença do meu pastor. Amém. Eu quero convidar os irmãos que estão conosco aí também assistindo. Nós vamos ter oração hoje. Nós não estamos fazendo no templo, mas a partir de hoje nós vamos estar fazendo nas casas. Então hoje nós vamos estar fazendo na casa da irmã Ilma oração. Não limitamos ao número de 20 irmãos no máximo. Lá tem bastante espaço, a gente vai ficar distante uns dos outros. E eu convido você, meu irmão da Igreja Batista Nacional, a estar nos unindo em oração. Quanto mais oração nós fizermos em favor da nossa nação, o Senhor nos garante que Ele ouviria dos céus e sararia a nossa terra. Então vamos estar todos participando desse momento de oração, de humilhação diante do Senhor, de arrependimento pela nossa nação. E Deus vai fazer coisas grandes em nossas vidas. Amém. Como o senhor falou, né, pastor? A oração e também a súplica. Exatamente. Então chegou o momento de oração, o momento de súplica. Então vamos todos nos unir. Nem que seja virtual, respeitando a distância, como o pastor acabou de falar, mas não deixemos nossa fé abalar e muito menos acabar. A todos os irmãos, fica aqui o meu abraço. Mais uma vez agradeço ao pastor Pedro. Muito obrigado, pastor, pela a explicação sobre a verdade, sobre a Páscoa, sobre esse momento de união que todos nós precisamos, sobre a live, depois que nós vamos entrar em mais detalhes mais constantes dessa live, que nós vamos tentar agregar os comerciantes. Também entendemos que a situação dos comerciantes não é boa, mas eu creio que o que você puder também ajudar é de muita boa fé, de muito bom grado. Então nós vamos juntar também a todas as igrejas, a católica, se quiser se unir também. Eu vejo com o pastor, mas eu creio que não tem nenhum problema. A questão é levarmos conforto, não só o conforto e não só uma palavra de fé, como o pastor disse no decorrer da nossa live. Além da fé, além de uma palavra, além de um abraço, nem que seja de longe, mas um olhar de confiança, uma sacolinha, 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, uma massa de milho. Não vai salvar o mês daquela casa, mas eu lhe garanto, meu irmão, vai revogar aquela fé e muito. Porque ali o irmão vai dizer: esse lembrou de mim. Exatamente. Meu pastor. Meus queridos, forte abraço a todos. Meu desejo é que Deus possa ter alcançado o seu coração, tocado no seu coração com essa palavra. Forte abraço, que Deus abençoe em nome de Jesus. E nós nos encontramos novamente com o pastor Pedro na nossa live na quinta-feira a partir das 18 horas. Exatamente. Quinta-feira a partir das 18 horas nós esperamos você aqui na TV 2 para acompanhar um culto de oração, de louvor, de adoração, e eu conto com você. E aos pastores, espero você que está assistindo essa live, leve esse convite para o seu pastor. Pastor Wellington da I2, junto com o pastor Pedro da Igreja Batista Nacional, estão disponibilizando de um espaço lá para o senhor que não tem como estar transmitindo o seu culto, levar uma palavra. Procure o pastor Pedro, me procure, que nós vamos organizar e tentar atender todas as igrejas. Wellington, mas isso só vale para as igrejas de Água Branca? A priori, a momento, são as de Água Branca, porque nós temos 21 congregações aqui, pastor. 21. Mas as outras também que queiram estar se apresentando aqui, trazendo uma palavra, nós podemos ver todo um cronograma e podemos estar incluindo todos e tentar, nesse momento, como o pastor disse, quanto mais absorvermos da palavra, quanto mais a gente pescar, quanto mais a gente buscar e quanto mais a gente colocar na cabeça, melhor. Discernimento,
conhecimento nunca é caro, nunca é demais, e principalmente quando é dado de fé e de coração, assim como nosso Senhor Jesus tem nos dado. Amém. Deus abençoe. Meu pastor, um abraço a você, muito obrigado. Só mandar aqui mais uma vez um abraço aos irmãos que ainda estão aqui na live. Wesley Costa, meu grande amigo, colaborador, mais que colaborador e amigo, um irmão, Wesley Costa. Deus abençoe você e sua família, meu irmão. Silvana Elane Menezes, louvado seja Deus. Joana Soares, Deus abençoe seu lar, Joana, louvado seja Deus. A todos os irmãos, fica aqui o nosso abraço e nos encontramos em breve com mais uma live com outro pastor. E na quinta-feira às 18 horas com o pastor Pedro, Igreja Batista Nacional. E fiquem acompanhando as redes sociais da I2, da Igreja Batista Nacional, que já já nós vamos entrar com mais detalhes sobre essa live que nós vamos fazer para tentar arrecadar alimento aos irmãos. Então a todos vocês, uma ótima noite. Obrigado pela conectividade, obrigado por ter acompanhado a nossa live. Deus abençoe. Tchau, tchau.